Bom dia. Obrigada pela presença. Bom dia, Bom dia, pessoal. Tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco, né? O tema da nosso bate-papo de hoje é falar um pouco, principalmente do livro que a Bela acabou de escrever, né? Que está aí nas melhores livrarias do Brasil. E a gente pensou em trazer um pouco da perspectiva do livro e falar da jornada do alimento desde a sua produção no campo até a chegada desse alimento na mesa de casa e falar um pouco de cada etapa dessa cadeia, né? Então, da produção rural e industrialização até os preparos domésticos. Então, falando rapidamente aqui, eu sou o Álvaro, né? Engenheiro baiano, mas engenheiro dissidente ali, que gosta de resolver problemas, então acabei passando aí por Ambev, Bahia, McKinsey, e agora estou na Next Investimentos, né? E desde o ano passado a gente está junto com a Bela aqui desenvolvendo alguns projetos na área de alimentos. Então a gente está passando por uma série de desafios para lançar alguns produtos, algumas marcas, que a gente vai comentar um pouco hoje aqui. E a gente teve essa ideia de trazer um pouco disso, da nossa vivência, da nossa percepção, para compartilhar um pouco com vocês coisas que a gente vem vendo e toda a experiência da Bela e coisas que ela traz agora no livro mais recente que ela lançou, né? Então, Bela não precisa nem dispensa apresentações, né? Então, mestre de Ciências Gastronômicas pelo Unisg, formação em nutrição, formação como chefe de cozinha natural, vice-presidente do IBO, cofundadora do Camélia Dodó, junto com o JP, que está aqui com a gente também, ativista, escritora, palestrante, apresentadora agora do Saia Justa, né? Então, a gente vai usar esse tempo aqui para compartilhar um pouco de tudo isso que a gente está vivendo. Então, como o foco do momento de hoje é muito em cima do livro, né, a gente quebrou em 4 principais pontos aqui para a gente estar discutindo. O primeiro, que é falar um pouco de como esse alimento ele é manipulado em casa, né, e todos os desafios históricos e todo o contexto que existe ao redor disso. A gente vai falar um pouco também sobre os novos padrões de consumo, que existe uma série de mudanças, obrigado, uma série de mudanças que a gente consegue ver hoje em dia, principalmente aqui na feira. Então, o pessoal aqui da Natural Tech deve ver esses padrões de consumo muito presentes ao longo dos anos, né? À medida que a feira vai crescendo e tudo mais. Falar um pouco sobre o papel das empresas nesse processo e quais são os desafios também do campo nessa nova etapa, nesses novos desafios. Então, trago a primeira pergunta, Bela. Assim, o que é que foi inspiração, o que é que te trouxe, o que é que te fez escrever esse livro, primeiramente, né? E qual era a mensagem que você queria passar ali para o público que você queria atingir? Bom, obrigada, Álvaro, pela apresentação. E esse livro, ele foi muito inspirado no meu trabalho de mestrado. Como o Álvaro comentou, eu fiz um mestrado em Ciências Gastronômicas na Itália e a minha dissertação foi em cima da importância do trabalho doméstico não remunerado como ferramenta de manutenção da saúde. No sentido de que a gente sabe que comida de panela, comida de verdade, é a melhor forma que a gente tem para prevenir as doenças. Porque a gente vive no Brasil, esse é um número, é uma estatística do Brasil e também global. 70% das mortes, né, no Brasil e no mundo são decorrentes de doenças crônicas não transmissíveis, câncer, diabetes, obesidade, enfim, e as consequências, doenças do coração e as consequências disso, que levam à fatalidade. E no Brasil, hoje, e a gente sabe que essas doenças, né, elas estão totalmente relacionadas ao nosso estilo de vida, e a alimentação está dentro disso também, né? O que a gente come influencia muito na nossa saúde. E o brasileiro hoje, saiu um estudo no final do ano passado, não sei se vocês chegaram a ver, mas 57 mil pessoas morrem por ano, pessoas entre 30 anos e 60 anos de idade, em decorrência do consumo direto de produtos ultraprocessados. Então, o cozinhar, que faz parte
do trabalho doméstico não remunerado é uma forma que a gente tem de prevenir esse número alarmante de mortes. Então, comer bem se tornou uma questão de saúde pública. Então, a pergunta que eu coloco no livro, a provocação que eu faço é: tudo bem, a gente sabe disso tudo, maravilhoso, só que quem vai fazer essa comida? Nós. A gente sabe que o trabalho doméstico não remunerado ele é feito majoritariamente pelas mulheres, e quando ele é... E isso tem... A gente já fez o recorte de gênero, mas tem também o recorte de classe e de raça, e a gente sabe que mulheres pretas pobres de periferia carregam esse fardo muito maior. Então, eu fiz essa provocação e vou... peraí, volta aí. Tá. Okay. Bom, você quer continuar? E aí, eu acho que uma segunda pergunta que fica a partir disso, né, e que você acaba explorando muito bem ali no seu livro dado esse contexto que a gente vive hoje, quais são possíveis caminhos para a gente conseguir contornar essa situação que hoje está colocada na mesa dos brasileiros, né? Então, daí como eu estava dizendo, né, esse trabalho ele é muito importante, só que ele, infelizmente, não é valorizado, ele não é reconhecido e muito menos remunerado na nossa sociedade. Quando eu falo em remuneração, as pessoas já arregalam o olho falando: mas que ideia utópica é essa de que a pessoa que faz o trabalho doméstico vai receber algum dinheiro por isso? E eu quero explicar para vocês que não é tão utópico assim, e que não é uma fantasia e não é uma, enfim, invenção, é simplesmente a distribuição justa do valor que esse trabalho gera na nossa sociedade. Porque se a gente for, enfim, pegar dados, né, materiais, os economistas já valoraram esse trabalho. Mundialmente falando, a gente, principalmente nós mulheres, porque mais de 90% desse trabalho é feito pela gente, a gente gera 11 trilhões de dólares por ano com esse trabalho. O trabalho doméstico não remunerado gera esse valor, que significa 13% do PIB mundial. É um setor gigantesco. Então, o nosso sistema, né, esse sistema que a gente vive hoje, o sistema capitalista, ele só é possível porque existe esse tipo de subsídio, porque a gente está trabalhando de graça. Então, assim, quando eu falo em remunerar esse trabalho, eu falo simplesmente da redistribuição justa. A gente trabalhou, a gente gerou valor. Por que a gente não recebe nada por isso? Por que esse trabalho tem que ser acumulado na mão de poucas pessoas superpoderosas, principalmente, né, a gente sabe, grandes corporações, e não voltar para a gente? Sendo que esse trabalho ele é fundamental para a manutenção da nossa sociedade. Sem o trabalho doméstico não remunerado, nenhum outro trabalho é possível. Ninguém sai de casa com a casa toda bagunçada, com a louça cheia sem a pia cheia de louça suja, sem quem tem criança, quem é mãe aqui principalmente, sabe o trabalho que dá, né, a gente criar, produzir e reproduzir o maior bem do capitalismo, que a gente sabe que essa é a maior função do nosso trabalho, é criar mais um bem para o capitalismo, que é a força de trabalho. Então a gente cria aquela criança em nome do amor incondicional, de graça, para dar, quando, né, a criança chega aos 18 anos de idade, mais ou menos: olha, sistema, mercado, tem aí um ótimo trabalhador para você, e eu fiz todo esse trabalho de graça. Porque é trabalhoso. E a minha única questão é a gente poder reconhecer esse trabalho, valorizar esse trabalho, redistribuí-lo dentro e fora do âmbito doméstico, porque isso é muito importante também. A gente tem que começar a pensar na divisão do trabalho doméstico dentro de casa entre os gêneros, né, entre os homens e as mulheres. Mas também faz parte dessa redistribuição a gente tirar esse trabalho só do âmbito doméstico. Ele precisa ter apoio do Estado.
A gente precisa de mais cozinhas comunitárias, restaurantes populares, um programa, valorizar o programa, né? Por exemplo, o PENAI, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, porque se eu não posso cozinhar em casa o almoço para o meu filho, eu sei que ele está sendo bem alimentado na escola, por merendeiras valorizadas, por uma comida, né, que vem diretamente da agricultura familiar, de preferência orgânico. Então, assim, a gente tem ferramentas e tecnologias sociais para fazer isso acontecer e tirar esse fardo da casa, principalmente da pessoa responsável, que é a mulher, né, para fazer com que a gente, aí voltando no raciocínio, né, eu sei, às vezes eu dou uma super volta, mas voltando, eu estou falando tudo isso por quê? Porque o cozinhar, comer bem, comer comida de panela é fundamental para que a gente se sinta bem, viva bem e previne esse número alarmante de mortes que mata 70% da população. Então, assim, a gente sabe aonde está o problema e a gente sabe como melhorar, como solucioná-lo. Mas, obviamente, falta muitas vezes vontade, né? Principalmente vontade política. Então, as soluções, Álvaro, que eu trago, assim, o caminho para isso é a gente, eu acho que o primeiro de tudo é o conhecimento, é saber o que é esse trabalho, saber que ele gera valor, saber que ele precisa ser redistribuído e remunerado, que faz parte dessa, o que a gente chama de economia do cuidado, que é pouco falado, mas eu acho que o primeiro passo é isso, é a gente aqui, vocês, saírem daqui com essa ideia. Poxa, é um trabalho, é mesmo. Eu só apresentei programas de culinária por muitos anos. E é uma delícia cozinhar, quando você não tem quando cozinhar não vira uma obrigação. Porque quando cozinhar vira uma obrigação, vira um fardo. Você fala, meu Deus, cheguei em casa cansada, ainda tem que fazer comida. Então, assim, eu adoro cozinhar, faço o programa de culinária, mas eu não romantizo tanto esse processo quando eu sei que tem pessoas com triplas é ótimo, triplas jornadas de trabalho que precisam, né? Pegam 2 horas de condução para chegar no trabalho, volta mais 2 horas, às vezes fazem 2 trabalhos produtivos que o mercado considera produtivos, chega em casa e tem que fazer o trabalho, né, não remunerado, trabalho reprodutivo, com 4 crianças em casa, tendo que cozinhar. É difícil. Então, e a gente sabe que a competição entre os produtos, né, o cozinhar, os produtos in natura e os produtos ultraprocessados estão desleais. A partir do ano passado, muitos produtos ultraprocessados se tornaram mais baratos, efetivamente, do que os produtos in natura, né? Principalmente macarrão instantâneo. Virou um negócio, assim, muito apelativo. Então, eu seria essa pessoa que chegaria em casa, abriria um pacote de biscoito e distribuiria para as crianças. Então, a gente tem que fazer o possível para que o cozinhar se torne algo, a realidade na casa das pessoas e na vida das pessoas. Porque da forma que está, não funciona. Não é real, não é prático. Cozinhar dá trabalho. Isso que eu acho que é importante de ser dito. A gente precisa planejar, a gente precisa de um dos recursos mais importantes, porém menos falado, que é o tempo. Então, a gente precisa de planejamento, organização, fazer as compras, chegar em casa, cortar tudo, lavar, cortar, cozinhar, lavar tudo depois. E isso se repete 3 vezes por dia. Então, assim, quem dá conta? As mulheres estão exaustas. Nós estamos exaustas. E quando esse trabalho ele é terceirizado e ele é remunerado, ele é mal remunerado, né? Então, assim, a gente precisa rever essa questão na nossa sociedade. Então, acho que a solução parte por aí. Do nosso conhecimento, do nosso entendimento, da nossa valorização, para que a gente possa pedir, pressionar, né, o governo e o Estado a incentivar esse tipo de trabalho dentro, né, e fora de casa. Então, é por aí, mais ou menos, a minha visão. E pegando um pouco desse gancho aqui, você que é muito atuante no pensar em políticas públicas voltadas para essa área, com tudo que você vê hoje, todas as discussões que você tem, quando você olha para frente, como é que você vislumbra esses avanços ao longo dos próximos anos? Você está otimista com as mudanças que a sociedade vem passando
e com as políticas que estão sendo pensadas para contornar essa situação, ou ainda não? Bom, temos que ser, né, Álvaro? Se não fôssemos otimistas, a gente estava perdido. Eu tenho esperança, eu acho que, inclusive, com, né, o avanço desse governo, que incluiu, por exemplo, a gente tem hoje, eu acho isso muito maravilhoso, uma Secretaria Nacional de Famílias e Cuidados, que toma conta deste lugar, né? A secretária nacional, a Laís Abramo, ela é muito maravilhosa, a gente discute muito esse papel, né? A centralidade do trabalho doméstico não remunerado como central para a nossa vida, porque sem esse trabalho, como eu falei, nenhum outro trabalho é possível. Ninguém vai filosofar, ninguém vai escrever, ninguém vai tocar, fazer uma música, ninguém vai fazer nada disso se alguém não estiver fazendo o trabalho doméstico não remunerado. Essa que é a questão. Essa é a centralidade do nosso sistema, o trabalho reprodutivo, o trabalho doméstico não remunerado. Então, eu acho que a gente tem avanços nesse sentido, porque o mais importante é isso, a gente reconhecer. Então, tendo uma Secretaria Nacional para isso, eu já acho que é maravilhoso. Mas, obviamente, faltam muitas coisas. E aí entra, né, políticas públicas que a gente não precisa inventar a roda. A gente vive num país que tem... né, o Brasil ele é um dos maiores produtores de comida, acho que é o segundo maior produtor exportador de proteína animal, mas a gente tem mais de 30 milhões de pessoas passando fome, né? E isso é uma grande questão, e a gente sabe por que isso acontece. Né, como Josué de Castro dizia, a fome não é um problema técnico, é um problema político, e isso se dá porque, assim, as pessoas que estão passando fome hoje não é por falta de comida. O Brasil produz muita comida. É porque a comida não chega no prato de quem precisa. E as pessoas passam fome porque tem pobreza. As pessoas não têm dinheiro para comprar comida. É basicamente esse lugar que a gente está. E a gente sabe que dá para a gente sair desse lugar como a gente já saiu. O Brasil já saiu do mapa da fome devido a políticas públicas fundamentais nesse setor. Posso listar aqui algumas. Acho que o Bolsa Família é muito fundamental, porque é isso, a gente tirando milhões de pessoas da pobreza, a gente faz com que elas tenham mais acesso à comida. Segundo, por exemplo, o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, é fundamental para que a gente tenha uma distribuição melhor dos alimentos na nossa sociedade. O PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que faz com que as nossas crianças tenham acesso a uma boa alimentação. Então, assim, a gente tem muitos avanços. E, obviamente, como eu estava dizendo, a gente precisa tirar de dentro de casa, do âmbito doméstico, esse fardo. Então, como eu já coloquei, as cozinhas comunitárias, os restaurantes populares, comida boa nas escolas, nas creches, melhores horários, né, mais horários de creche e tudo mais. Isso é muito importante. Então, assim, eu tenho esperança. Eu acho que porque uma questão a gente precisa tirar do ombro do indivíduo um problema que é estrutural. A fome é estrutural. O brasileiro come mal, não é porque ele não sabe escolher, não é porque ele não... É porque não dá. A maior parte das pessoas não tem escolha, não tem como escolher, né? A gente aqui somos pessoas, acho que, né, todos nós privilegiados, que podemos acordar de manhã e pensar: hoje eu vou comer o quê? Hoje eu quero comer o quê? Está na feira, você tem a possibilidade de comprar um alimento orgânico ou não. Você sabe por que deveria estar comprando alimentos orgânicos e agroecológicos. Você entende todos os benefícios disso para além do seu corpo. Você sabe que isso faz bem para o meio ambiente, para o produtor e tudo mais. Então, você sabe dos impactos também, das externalidades dos produtos ultraprocessados, o que tudo isso causa de mal no meio ambiente, na sociedade como um todo e na gente. Então, assim, somos privilegiados, temos conhecimento, temos dinheiro, podemos fazer escolhas, mas essa não é a realidade da maior parte dos brasileiros. A gente está falando dessas mais de 30 milhões de pessoas que passam fome todos os dias. Mais da metade da população brasileira está em situação de insegurança alimentar, né? São pessoas que não sabem se vão ter comida na próxima refeição, né? Comem dia sim, dia não. Enfim, tem um acesso muito escasso a
a comida. Então, eu acho que a gente precisa fazer com que essa engrenagem, sabe, as políticas públicas nos ajudem o indivíduo a poder fazer boas escolhas, porque não é uma questão individual, né? A fome não é culpa de quem passa fome, é um problema estrutural da nossa sociedade. Então, para a gente solucionar, eu, como uma pessoa que desde sempre que apareci na TV falando da importância de uma alimentação saudável para a saúde, cheguei num momento que eu falei, tá, beleza, as pessoas sabem agora, né? Porque o primeiro passo é o conhecimento, né? Ok, mas e a partir daí? É possível? As pessoas têm os outros recursos para fazer isso acontecer? Para chegar na mesa delas uma comida boa, orgânica, saudável? Não tem. Então, não é problema dessa pessoa. O problema é a falta de possibilidade, de oportunidade, né, que ela não tem. Então, eu vejo por esse lado da gente. Eu tenho esperança bastante, porque eu acredito no fortalecimento das políticas públicas já existentes, mas eu estou aqui falando que eu sei que pode parecer utópico de novo, mas a redistribuição desse dinheiro e a remuneração do trabalho doméstico é fundamental. É fundamental e principalmente no momento que a gente está de avanço da inteligência artificial, de tecnologias, a gente sabe que muitos trabalhos vão virar obsoletos, então sem valorizar e remunerar o trabalho mais importante da sociedade, a gente vai ter muitos problemas. Perfeito. E até pegando esse gancho que você traz, hoje a gente está vivendo uma era onde se fala muito no novo consumidor, né? Parte dessa mudança, ela começa no indivíduo, né? Apesar do problema não ser individual, mas sim estrutural, mas a gente tem parte dessa mudança que começa a partir do consumidor, e principalmente daquele consumidor que tem acesso, né, que tem condição principalmente financeira de pensar um pouco além do que é que eu vou comer hoje, né? E até também pegando o gancho, né, do crescimento da feira e em todo esse movimento que vocês estão vendo aqui hoje, eu trago um dado bem interessante que hoje a maior parte do consumidor, quando ele vai pensar em o que ele vai comer de diferente na sua alimentação habitual, a primeira coisa que ele pensa é em saúde, né? Então, hoje, quando a gente pensa no mercado de saudabilidade, existem uma série de fatores que a gente considera além do fator nutricional por si só. Então, a pesquisa ela traz, por exemplo, aspectos como sono, mindfulness, né, que principalmente depois da pandemia foi algo que acabou sendo bem acentuado, nutrição, forma física, aparência. E quando a gente olha qual desses aspectos são os mais importantes para esse novo consumidor, o aspecto de saúde é o que mais salta em diversos países, né? Principalmente no Brasil. Então, hoje a gente vê cada vez mais pessoas, claro, aquelas que têm acesso, que têm um privilégio de poder escolher, né, quais produtos, quais serviços elas acessam, elas acabam pensando primeiro na saúde, né? Então, isso acaba refletindo uma série de comportamentos de consumo, uma série de mudanças estruturais, quando a gente pensa em novas empresas, novos produtos, novos hábitos de consumo, onde a gente vê cada vez mais pessoas se importando com isso, né? E aí, isso traz tendências que a gente olha muito, a gente conversa muito, né, Bela, no dia a dia, toda vez que a gente pensa, qual o próximo produto, qual a próxima marca, a gente sempre fica muito atento a esses 6 principais pontos aqui, que a gente entende que são tendências, né, mas são tendências muito presentes hoje no nosso dia a dia, a gente já consegue ver, e eu acho que vocês aí rodando a feira vão conseguir ver isso de maneira muito clara. A primeira, que Bela, uma das percussoras aí desse mercado e que até hoje defende muito essa pauta, é que os produtos naturais e não poluentes cada vez mais ganham seu lugar ao sol, né? Então, a gente vê, quando a gente compara o crescimento dos produtos
naturais, orgânicos, versus o crescimento dos produtos ultraprocessados ou que não têm esses aspectos funcionais, a gente vê que as pessoas, de fato, estão cada vez mais consumindo e cada vez mais aptas a criar essa consciência de consumir produtos que tragam esse benefício, principalmente o benefício de saudabilidade, né? Um segundo ponto que é muito relevante hoje para esse novo consumidor, que a gente observa bastante, é o ponto de personalização, né? Então, principalmente a galera que trabalha com marketing, é um desafio cada vez maior buscar acessar canais de comunicação para pessoas, para levar produtos e serviços para as pessoas certas, na ocasião de consumo correto. Então, hoje, com toda a tecnologia que a gente tem à disposição, fica cada vez mais fácil você personalizar produtos e você montar cadeias de distribuição para atender aquela necessidade específica, né? O terceiro ponto, que é muito, principalmente após a pandemia, acabou se acentuando demais, é a questão do digital, né? Então, hoje, há 5 anos atrás, eu acho que pouquíssimas pessoas se imaginavam. Obrigado. Há 5 anos atrás, dificilmente as pessoas teriam predisposição a comprar alimento pela internet, né? Hoje, se vocês verem, boa parte das marcas que estão aqui tem a maior parte do seu faturamento advindo do digital, advindo do e-commerce principalmente. Então, essa é uma tendência que se agravou, se acentuou muito nos últimos anos, principalmente ali após a pandemia, e que eu acho que todas as marcas têm que olhar de maneira cada vez mais atenta e de maneira cada vez mais intencional para isso. O quarto ponto é a questão dos influenciadores. Então, a gente tem cada vez mais esse novo consumidor, ele quer se relacionar com o CPF e não com o CNPJ, né? Então, aqui tem um ponto muito importante que a gente sempre discute, que é relacionado também à verdade que aquela pessoa ela traz para o seu público, né? Então, as marcas elas precisam cada vez mais trazer influenciadores e trazer pessoas que, de fato, corroborem com os valores que estão ali estabelecidos, né? Então, o consumidor está muito mais atento para aquela publicidade pura e simplesmente de massa, onde você coloca uma pessoa famosa qualquer para falar sobre o seu produto e esse produto vai vender, né? Então, hoje, cada vez mais, isso vem acontecendo menos. Um quinto ponto, que é a ascensão dos serviços. Então, marcas e produtos que conseguem oferecer uma proposta de valor distintiva para além daquele produto para o seu consumidor final, acaba tendo um diferencial competitivo bem acentuado. Então, hoje você vê, por exemplo, diversos aplicativos de saúde mental, diversos aplicativos de atividade física e por aí vai. Então, serviços que vêm crescendo muito, principalmente também após a pandemia ali. E um sexto ponto, que é a dissipação de fronteiras entre categorias. Então, quando você vai principalmente para marcas grandes, a gente observa que hoje você vê uma marca que não vende só um produto, né? Tem diversos produtos em diversas categorias, prestando serviço, fazendo ali, utilizando influenciadores e canais digitais como meios de comunicação e como canais de venda, levando produtos cada vez mais sustentáveis para o seu consumidor e da maneira mais personalizada possível. Então, hoje, quando a gente olha para a indústria e olha para esse novo consumidor, a gente consegue observar todos esses pontos aí de maneira muito relevante para a construção de uma nova marca. Então, Bela falou um pouco aqui sobre os ultraprocessados. Eu acho que um ponto muito interessante do seu livro é que você traz a questão do acesso, né? E quando a gente pensa, na maior parte das vezes, em alimentação, a gente pensa que é porque a pessoa A, B ou C, ela não sabe que aquele alimento faz mal ou não, ou então é só pela questão do dinheiro, mas você traz que tem uma série de fatores como o intelectual, né, que apesar da gente que está aqui, que está frequentando esse espaço, a gente pensa que todo mundo sabe que os ultraprocessados fazem mal, quando na verdade essa é uma informação que não é amplamente difundida, na verdade o contrário, né? Acho que você aborda um pouco isso no livro também, onde você tem os maiores, as empresas que mais divulgam publicidade
são aquelas onde os alimentos fazem mais mal, né? Então, esse acesso ele acaba sendo comprometido. E aí, Belo, eu queria que você falasse um pouco qual a sua visão sobre esses diferentes tipos de acesso e por que os ultraprocessados, apesar de todo mundo saber que faz mal, porque ainda é uma dificuldade tão grande da gente contornar essa barreira e a gente vê um número de pessoas cada vez maior tendo problemas de saúde e não conseguindo contornar essa situação. Essa é uma briga de gigantes, né? E acho que tudo perpassa, né, muito pelo lobby. Não tem por que a gente ter produtos ultraprocessados mais baratos do que produtos in natura. Não tem como a gente viver e querer uma sociedade, né? Não tem como a gente querer uma sociedade saudável, sendo que as nossas políticas e as nossas, né, escolhas políticas de governo são para incentivar a produção desses produtos, em detrimento da produção de produtos orgânicos, agroecológicos, in natura, né? E isso passa muito por alguns fatores, como a questão, por exemplo, tributária. Eu acho que é um grande absurdo todo mundo aqui paga imposto, né? Mas eu não sei se vocês sabem que dentro de uma latinha de refrigerante, 21 centavos do imposto que a gente paga vai para subsidiar a latinha de refrigerante. Então, assim, como é que a gente pode incentivar a produção de um alimento que a gente sabe, a literatura já mostra que faz mal? Como que o setor de agrotóxicos tem 30% de isenção de imposto? E é tido como um item essencial, né? Ele tem que ser, né? Ele é visto como um item essencial para o Brasil, por isso ele consegue essa isenção. Todos os setores, né, pagam 35% de imposto. O setor de agrotóxico paga 5%. Né? A gente deixa de arrecadar 10 bilhões de reais por ano para os cofres públicos por causa disso. Então, assim, é dinheiro que a gente poderia estar usando para muita coisa boa. Então, tem uma distorção. E eu acho que, aí, trazendo um pouco dessa questão individual, a gente, com a modernização, com o avanço das nossas conquistas, né, da conquista, por exemplo, dos avanços do feminismo de segunda onda, que obviamente deixou de olhar para... É um feminismo mais, né, neoliberal, assim, e branco, de uma certa maneira, porque não olhou para a estrutura né, a estrutura que organiza a nossa sociedade, a estrutura de raça, de classe, de gênero. O sistema opressor continuou igual. Então, essa é só uma crítica que eu quero fazer, mas por que eu estou falando desse avanço? Porque as mulheres saíram da cozinha, né, e a gente foi para o mercado de trabalho, o que considera um trabalho produtivo. A gente fez isso, teve esse movimento, né? E quando eu falo, o meu livro tem esse título, Quem Vai Fazer Essa Comida? É muito nessa provocação também. Pô, mas agora eu vou voltar, a gente vai retroceder, eu vou voltar agora para a cozinha, vou virar a dona de casa e Não, eu quero fazer outras coisas. Legítimo, obviamente. Então, só que a gente esqueceu de se preocupar e se perguntar, tá bom, a gente saiu da cozinha, mas quem entrou no nosso lugar? Vocês sabem? A comida ultraprocessada. A indústria, tá bom, você sai, a indústria viu uma oportunidade gigantesca. A mãe, mulher, esposa parou de fazer comida gostosinha lá, toda saudável, ficava o dia inteiro fazendo um pudim, uma feijoada, sei lá, enfim. E aí, o que aconteceu? A indústria falou, opa, vamos entrar ali. E taca ali ultraprocessado, facilidade, micro-ondas e produto de micro-ondas e isso e aquilo para facilitar para a mulher gastar o menos tempo possível nesse tipo de trabalho. Só que
E eu não vejo nenhum problema nisso. Acho que otimizar o tempo é maravilhoso. O problema é que a indústria acaba produzindo alimentos hiperbaratos, sem a menor consciência ambiental, nutricional, porque elas só enxergam uma coisa, o lucro. Então, eu acho que a nossa parceria aqui, minha, do Álvaro, do Guilherme, do JP, enfim, é uma turminha, a gente pensa, a gente quer mostrar que é possível a gente comprar comida boa. Dá para gente, se as empresas tiverem a consciência, né, dos seus impactos, né, e não olhassem simplesmente números, simplesmente lucro, poderia remunerar muito melhor os seus fornecedores, né? Poderia pensar, poxa, como que eu posso, eu como uma empresa, né, ajudar, por exemplo, a manter a floresta em pé? Vai comprar castanha do Pará da comunidade lá do Xingu. Vai comprar, ao invés de usar baunilha, que vem de Madagascar, de repente faz algo com cumaru, que é uma delícia, que você também ajuda a preservar não só a floresta em pé, mas aquela comunidade a se manter naquele território que sempre foi deles, entendeu? Então, assim, existem muitas coisas que a gente pode fazer, e principalmente empresas grandes, porque essa que é a questão. Grandes empresas geram grandes impactos, só que elas estão gerando impactos negativos. Só que se elas se transformassem e começassem a pensar e pensar em como elas poderiam produzir impactos positivos, seria uma mudança gigantesca para melhor. Então, assim, pensar da onde vem a comida, o que você está comprando? Você está comprando insumos, porque a questão dos ultraprocessados, que eles vêm de grandes monoculturas que utilizam muito agrotóxico, né, pesticida, herbicida, que são péssimos para a nossa saúde e para o meio ambiente e para o produtor. Então, assim, o Brasil, o governo, incentiva a produção dessas grandes monoculturas para produzir alimentos ultraprocessados muito baratos. A lógica está invertida. Então, a gente precisa das empresas sendo muito mais responsáveis, comprando, né, sabendo de quem está comprando, tendo essa consciência, né, distribuindo bem, não pensando só no lucro e pensando na saúde do consumidor. E essa é a nossa proposta. Eu não vejo o menor problema de você comprar uma granola ao invés de fazer em casa, mas depende da granola que você está comprando. Depende do tipo de insumo que você está comprando. Eu não vejo o menor problema da indústria fornecer aquilo que a gente precisa para a gente otimizar o nosso tempo, para a gente poder fazer outras coisas. Isso é maravilhoso. A gente vive em sociedade. Eu não acho que todo mundo deveria cozinhar. Eu não planto toda a minha comida, eu não costuro minha roupa, mas eu tenho consciência, eu sempre busco o melhor, né? O melhor insumo, com menos impacto, de tudo que eu consumo. Dos produtos de limpeza que eu uso na minha casa, a comida que eu consumo, enfim. Então, assim, eu acho que isso que é o legal da nossa sociedade, estar alinhada por um propósito. Mas a gente sabe que o propósito da indústria é outro. E o nosso propósito aqui com a Refazenda, que a gente está falando... Nossa, é a primeira vez que eu acho que eu falo da Refazenda em público, porque é um projeto... Já saiu da fase embrionária, eu acho, né? A gente está quase lá e a nossa ideia é de produzir e fornecer alimentos, né? Onde você saiba exatamente de onde vem os insumos, tem uma transparência total na cadeia, um alimento que faz bem para o corpo, para o meio ambiente, para a mente e para o produtor, porque eu acho que essa é a solução. A gente precisa dessa divisão, a gente tem uma divisão social do trabalho. O problema é que quem está dominando, né? A gente tem, acho que, 10 grandes empresas da indústria alimentícia dominando o mercado. Isso é muito triste. A gente,
a gente não, aqui a gente pode, mas as pessoas, em geral, não podem escolher o que comer. A indústria alimentícia ditando para ela quanto que ela vai comer, quando que ela vai comer e o que ela vai comer. Ela não tem escolha. A gente precisa recuperar a nossa autonomia. A gente precisa recuperar a nossa possibilidade, né, a nossa oportunidade de fazer escolhas. E eu acho que quanto mais diversidade no mercado, quanto mais empresas responsáveis, quanto mais pequenas empresas, né, conseguirem oferecer esse tipo de alimento, melhor para todo mundo. Então, essa é a grande proposta, assim, a gente oferecer alimentos gostosos, deliciosos, saudáveis, porque essa é uma questão com o ultraprocessado, né? É só para finalizar, o ultraprocessado, a competição entre produtos in natura, comida de verdade, comida de panela e os ultraprocessados é porque é desleal. Os ultraprocessados são o quê? Muito práticos, muito baratos, muito gostosos, porque eles fazem uma formulazinha lá muito louca para você ficar realmente viciado naquele negócio e ficam, né? A gente vê pelas crianças, tá comendo bem, abre o primeiro pacotinho e fala, quero mais, quero mais. E aí acaba que a gente chega nesse número horroroso de 57 mil pessoas morrendo por ano devido ao consumo desses produtos. Por quê? É a única opção que as pessoas têm. Ela vai fazer uma carne de panela ou vai comer uma salsicha? Quem não tem dinheiro. Ela vai fazer um prato de arroz e feijão, cozinhar arroz e feijão fresquinho todos os dias, ou vai fazer um macarrão instantâneo, se ela não tem tempo nem dinheiro. Então, é nisso que a gente tem que pensar. Então, a gente, infelizmente, não vai ser um produto ainda nichado, digamos assim, porque, como eu disse, a lógica das nossas políticas, né, de incentivos fiscais e tributação está todo voltado para a cadeia dos ultraprocessados, das grandes monoculturas, do agronegócio, do que a gente sabe para esse outro lado do incentivo à agroecologia e produção de alimentos mais saudáveis. Então, o valor final ainda vai ser mais caro do que um ultraprocessado. Mas isso eu acho que é um dever nosso também, de quem tiver a oportunidade de comprar alimentos, né, com esses atributos, obrigada. Com esses atributos, é fundamental. É fundamental. Então, esse é um recado que eu quero deixar para vocês, né? Quem tiver a oportunidade de escolher bem, de escolher o que comer, que faça essa boa escolha. Porque o nosso, assim, o futuro da humanidade depende muito disso, depende das escolhas que a gente faz hoje. E eu não falo também só sobre o futuro, porque, enfim, isso é muito quando a gente está né, no nosso dia a dia, no trabalho, no estresse, a gente quer resolver aquilo agora e pronto. A gente não é todo momento que a gente vai ficar pensando, sim, se eu comprar isso, eu vou estar derretendo as calotas polares lá do... É difícil a gente pensar nisso tudo. Às vezes a gente só quer resolver aquele negócio ali pronto. Tô com fome, a fome é emergencial, ela tem essa que é a questão. Então a gente precisa de soluções imediatas também para para esse problema. Então, os produtos, né, por exemplo, os nossos produtos da Refazenda, é isso, é uma solução instantânea ali, emergencial, para você resolver uma refeição que você não teria outro jeito de fazer, de comer, se não fosse o mercado ali te oferecendo. Então, que tenham boas escolhas e que a gente possa fazer boas escolhas e que a gente pense em fazer boas escolhas. Esse que é o recado que eu queria deixar para vocês, né? Quem puder fazer, que faça. Óbvio, não vai ser toda hora nem todo dia, mas ter isso em mente eu acho que é importante, né? Porque eu também não... Enfim, viver já é muito complicado, a gente precisa... E o mais importante de tudo, que a gente preza muito na Refazenda, o paladar, o sabor, a comida tem que ser gostosa, a gente não pode inibir o desejo e o prazer mesmo que a comida nos traz, né? É muito gostoso comer tem que ser prazeroso, né? Tem que ser gostoso. E porque isso
deixa a vida mais leve, deixa a vida mais gostosa. Eu acho que isso é muito importante também. Então, esse é o nosso propósito. Então, eu estou aqui falando agora em primeira mão para vocês sobre esses nossos produtos que vão... Uma coisa também, né, Bela, que a gente vê muito é que esse é um movimento, principalmente o movimento de ESG, né, de empresas, pensando cada vez mais no impacto que elas causam tanto no meio ambiente, quanto socialmente, quanto internamente em termos de governança e de políticas empresariais que garantam uma longevidade não só da companhia, mas também do produto e dos consumidores que compram, né, seja o alimento, seja o cosmético, seja o utensílio de cozinha. Então, esse é um movimento que ele ainda é muito embrionário, que ele está começando, e eu acho que, apesar do contramovimento ele ainda ser muito pontual, precisa ter um início, né? A gente precisa de cada vez mais iniciativas como essa que a gente está pensando, justamente para, de pouquinho em pouquinho, cada iniciativa sendo um catalisador para que esse cenário ele mude como um todo, né? Então, só um outro dado bem rápido aqui é que a gente já consegue também ver no mercado que produtos que trazem esse aspecto ESG, trazem esse aspecto de sustentabilidade, eles vêm crescendo mais do que aqueles que não trazem, né? Então, uma pesquisa feita nos Estados Unidos mostrou que o crescimento de faturamento ao longo dos anos de produtos que têm essas alegações voltadas para o ESG, né, voltadas para uma embalagem mais sustentável, um produto com menor impacto socioambiental, com a cadeia de valor mais justa, com uma remuneração adequada para os seus funcionários, coisas que parecem básicas, né, mas que a indústria alimentícia, por muito tempo, acabou subjugando esses assuntos em prol do lucro, né, e do crescimento a qualquer custo. Então, esse também é um aspecto que a gente já vê refletir também economicamente, tanto nos mercados quanto nas empresas. E aí, trazendo um pouco do que a Bela falou, né, um spoiler aqui em primeira mão, a gente acabou cortando aqui o slide, mas a gente está com esse projeto para lançar em breve, chamado Refazenda, onde o propósito é justamente da gente alimentar conexões transformadoras com o que a gente chama de alimentos de verdade, né? Então, alimentos de verdade que sejam plant-based, então, que sejam orgânicos, essa é uma bandeira muito forte para a gente. Como a Bela falou, o sabor é algo imprescindível, né? Então, assim, a gente come para sentir prazer, né? Então, o prazer ele faz parte do hábito de consumo, então não adianta a gente desenvolver soluções aqui que sejam sustentáveis, mas não sejam saborosas. Então, essa é uma premissa muito forte. Tentando reduzir ao máximo o impacto socioambiental, a gente sabe que toda atividade humana ela traz impacto tanto ambiental quanto social, mas faz parte do nosso papel pensar em estratégias para minimizar isso cada vez mais, né? E valorizando o tempo e a origem do alimento. Então, são valores que a gente preza e para cada ponto desse a gente acaba encontrando uma série de desafios, principalmente desafio de custo, né? Porque para a gente contornar a lógica da indústria é algo que é custoso. Então, hoje, para você ter acesso a alimentos orgânicos, o custo é uma das principais barreiras para o crescimento desse segmento. Então, mas são coisas que a gente precisa começar, né? A gente precisa de cada vez mais catalisadores trabalhando em prol desse objetivo. E aí, Bela, para encerrar, queria que você falasse assim, quando a gente começou a discutir esse projeto e hoje ele prévio ali, um pouco antes de nascer, né, da gente lançar oficialmente, como é que você enxerga, o que é que você sentiu na época das nossas primeiras conversas e como é que está o seu sentimento hoje em relação a esse lançamento? Eu acho que é um passo, né, de renovação, assim, da esperança, é possível, né, eu vejo isso com o meu trabalho, comecei a trabalhar, enfim, fazendo
programa de culinária, recebendo milhares de críticas daqui e dali, e a menina é doida, olha o que ela está fazendo, e isso e aquilo, e agora, 10 anos depois, quase 10, 12 anos depois, a gente vê aí na feira, né, leite vegetal, várias marcas e todo mundo. Mas não sei, você tá maluca? Não, eu recebia cada coisa, era tá maluca? Não existe leite de aveia. Leite é só de vaca. Eu assim, é? Mas e o que você chama aquele suquinho, extrato branco que a gente usa muito na moqueca, por exemplo? Aí a pessoa, tá. Então, a falta de... Eu tô falando de leite de coco, tá? Mas e leite de coco sempre foi chamado leite de coco. Ninguém falava nenhuma outra coisa a não ser leite de coco. Então, há um preconceito muito grande, né? Ainda já melhorou muito, mas eu acho que um dos meus papéis, assim, eu me vejo muito como uma pessoa que eu não tenho problema com isso, eu realmente dou minha cara a tapa, eu acho que é uma vantagem, talvez, minha de não me abalar, digamos assim, com essas críticas e entender que é o tempo de cada um, é o conhecimento de cada um, é a origem de cada um. Então, aos poucos, a gente vai, enfim, amolecendo, sabe? E se infiltrando, assim, e mudando a vida. Rompendo barreiras. Né? Rompendo barreiras e influenciando, né, a vida das pessoas para melhor. Isso aconteceu com um programa, abri um restaurante há uns 2 anos atrás, um restaurante, né, quase 100% vegano, ele tem 2 pratos que são vegetarianos, mas com um público maravilhoso, que eu falava, gente, as pessoas, elas vêm aqui e se derretem com uma coxinha de jaca. E queria dar um beijo para vocês, pessoal da Borim, que está com a gente. São produtores de carne de jaca muito boa lá em Brasília. Beijo. O trabalho de vocês é muito lindo, muito bom. Então, assim, e aí... A refazenda, eu acho que é mais um rompimento assim, de barreira, de mostrar para as pessoas que dá para a gente ter produtos bons, né, de qualidade, que tenham impactos positivos, mais impactos positivos, né, possível em toda a cadeia. Então, eu acho que é essa renovação assim, de esperança, e acho que é um caminho natural da minha vida. Né, de mais um desafio, vou levar porrada, não tem problema, a gente segue, é assim que é a minha vida. E eu não tenho a menor questão com isso, porque eu acho que faz parte da desconstrução e da mudança de paradigma e de barreiras, quebra de barreiras e tudo isso. Não é fácil transformar, não é fácil mudar o hábito, não é fácil você dizer para alguém que nasceu, cresceu comendo açúcar pra caramba e falar, não é, você devia reduzir, você devia mudar, você poderia, E eu nunca fui uma pessoa assim de apontar dedos, eu não sou eu gosto de passar informação, a pessoa faz com essa informação o que ela quiser. Mas eu gosto de passar, eu gosto de falar, eu gosto de dar subsídio, conhecimento, subsídio intelectual para as pessoas poderem fazer boas escolhas. Mas eu vi que isso não é só isso basta, né? A gente precisa de outros recursos para dar oportunidade para as pessoas fazerem escolhas, e um deles é a pessoa achar isso. Ela fala, cara, meu sonho é comer uma coxinha de jaca. Não consigo, não sei fazer, não tenho tempo de fazer. Como é que eu vou comer? Onde é que eu vou achar? Então, a nossa proposta é fazer com que a coxinha de jaca chegue em todos os lugares. Então, dois produtos, né? Então, é basicamente isso, assim, o meu sentimento com a Refazenda é essa renovação de esperança, de que a gente pode mudar o olhar da produção, né, de alimentos e do consumo de alimentos. Então, eu espero que vocês nos ajudem a fortalecer esse movimento. Ótimo. Era isso, pessoal. Obrigado, viu? Eu queria falar uma coisa, desculpa. Não, desculpa. Eu queria só convidar vocês para conhecerem o stand
do Instituto Brasil Orgânico. Eu falo aqui como vice-presidente, eu tenho a honra de ter esse título. Queria agradecer aqui o Rogério, que está aqui, que é o presidente do Instituto. Levanta aí, Rogério, dá um oi. E o stand fica stand K2/3, é assim que fala. Tá, stand K2/3, conheçam o trabalho do Instituto, porque tudo isso que eu falei aqui em relação à falta de incentivo à produção da agricultura familiar, produção agroecológica, treinamento técnico no campo, tudo isso, assim, o Instituto é muito incrível para isso, para fazer articular, né, principalmente dentro do governo, a importância da gente levar esse tipo de conhecimento, técnica, material, principalmente para o campo, para a gente ter a gente vislumbra um Brasil orgânico, por isso chama Instituto Brasil Orgânico, porque, né, isso deveria, na verdade, ser o convencional. É tão absurdo, né, a comida com veneno chamar convencional e o produto orgânico tem que ter um selo lá. Aqui a gente não usa veneno. Mas, enfim. Então, conheçam o trabalho do Instituto e vai ter uma palestra agora, às 2h, sobre bioinsumos. E às 3h30 eu volto aqui também, em nome do Instituto, para participar de uma plenária sobre alimentação e consumo. Então, muito obrigada e espero vocês mais tarde também.